Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ES de Tomo Único, estudando sobre as qualidades essenciais dos médiuns e as fontes das comunicações mediúnicas. Será que é possível nós identificarmos qual espírito que está se manifestando? Temos como saber a sua identidade? E além disso, vamos entender quais são as virtudes, as qualidades mais importantes para que o médium possa bem desenvolver a faculdade mediúnica. Então você está convidado para participar do nosso estudo, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com você no nosso ES de Tomo Único, hoje estudando então sobre as qualidades essenciais dos médiuns. Nós já vimos na aula passada o quão importante é o médium trabalhar a sua moralidade, o quanto isso influencia no processo de comunicação mediúnica, no trabalho mediúnico, mas hoje nós vamos ver então que tipo de qualidades o médium precisa trabalhar em si para que ele possa ser um bom médium. E vamos também trabalhar sobre a identificação das fontes de comunicação mediúnica. O quão fácil ou difícil é identificar o espírito que se manifesta, a sua identidade, saber se ele é quem ele diz realmente ser. Então vamos refletir sobre isso e ver o que a doutrina espírita nos orienta acerca dessas temáticas. Então, vamos citar as qualidades essenciais ao médium e identificar as imperfeições que os afastam dos bons espíritos. Além disso, vamos analisar as qualidades que o médium espírita deve desenvolver para merecer a assistência dos benfeitores espirituais. Vejam bem aqui que ele está utilizando a palavra merecer. Então, na verdade, nós vamos já perceber que, à medida que o médium se qualifica em todos os sentidos, intelectualmente, moralmente, ele vai adquirindo mais crédito para com a espiritualidade amiga. Isso faz dele mais merecedor da assistência desses benfeitores espirituais. E, além disso, vamos analisar as principais dificuldades na identificação das fontes de comunicação mediúnica. Bom, mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz, mostrando, na verdade, algo que nós já sabemos aqui. Essa informação, ela nos traz o quê? A informação de que muitos médiuns, a maioria dos médiuns ainda, são espíritos comprometidos com a lei. Espíritos que vieram na condição de médiuns para se reajustarem com a lei, para tentarem, através da prática da caridade, do amor, do trabalho pelo próximo, renovar-se espiritualmente, trabalhando o seu interior e com isso moralizando-se cada vez mais, espiritualizando-se ainda mais. Mas isso é um processo lento e nem todos os médiuns estão tão atentos a essa necessidade de trabalho, de reforma íntima, de melhoramento. Então isso faz com que grande parte dos médiuns, a maioria na verdade, ainda estejam em sintonia com os espíritos mais inferiores. É como ele diz aqui, jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências que lhes são afins. E nesse caso, as inteligências ainda mais inferiorizadas. Então vejam, a necessidade do estudo, do aprimoramento, de uma reflexão profunda acerca desse tema é muito importante. Aqui, nós já falamos isso na aula anterior, trouxe apenas para relembrar
que o desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral, por ser ela uma condição orgânica. Contudo, nós sabemos que o seu uso está diretamente relacionado aos valores morais do medianeiro. Então, os efeitos dela vão decorrer, sim, dos valores éticos, da moralidade, das virtudes que o médium tenha. E lembro aqui, mais uma vez, as palavras muito oportunas de Emmanuel, quando ele nos diz que nós, médiuns, precisamos essencialmente nos evangelizar. Tá? Que através da nossa evangelização individual, nós vamos nos aprimorando e com isso vamos tendo uma maior carga de sentimento e, portanto, de amor. E isso, naturalmente, faz com que nós sejamos mais evoluídos. Bom, mas nós estamos aqui trabalhando das qualidades essenciais dos médiuns, então vamos ver quais são as imperfeições que afastam os bons espíritos. Nós precisamos saber essas imperfeições para que nós possamos analisá-las, avaliar se nós temos algumas dessas imperfeições e com isso trabalharmos para delas nos vermos livres. Então vejam, as que mais se evidenciam nos médiuns e que afastam os bons espíritos são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo. Porque o orgulho, ele é tão difícil para nós ainda, no sentido de lidarmos com ele, que nós queremos fazer vistas grossas, nós não queremos encarar de frente esse problema que todos nós temos. E vejam, quanto mais eu evito aquele problema, mais ele vai estar grande, forte em mim, porque eu só consigo diminuir uma imperfeição quando eu a enfrento frente a frente, quando eu trabalho, quando eu reconheço que eu tenho e quando eu começo realmente a trabalhar aquele problema em mim. Enquanto eu não tenho essa atitude de enfrentamento comigo, aquele problema continua e eu não começo a tratá-lo. Logo, ele pode até ampliar, mas diminuir ele não vai. Então, é o que ele diz, os espíritos normalmente inferiores vão explorar essencialmente o nosso orgulho, porque é algo que nós não queremos confessar a nós mesmos. O nosso orgulho impede a cada um de nós de reconhecermos que nós somos ainda orgulhosos. E com isso nos tornamos presas mais fáceis aos espíritos inferiores. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infabilidade do espírito que lhes dá. Olhem como começa, como inicia esse processo do orgulho. Nós somos tão orgulhosos e nos achamos infalíveis que começamos a acreditar que toda e qualquer comunicação que venha por nosso intermédio merece confiança. Não se pode questionar a veracidade, a fonte, o conteúdo das mensagens que venham por nosso intermédio, porque nós nos sentimos ofendidos. Eu sou um médium experiente, uma médium que estuda, eu não vou trazer uma mensagem que não seja uma mensagem de um espírito sério. Vejam que isso nada mais é do que orgulho. E esse orgulho faz com que haja essa confiança cega nas comunicações, na infabilidade do espírito que traz aquela comunicação, e aí eu começo certamente a colocar em risco todo um trabalho que possa ser realizado dentro de uma reunião mediúnica, exatamente por essa minha condição, por essa imperfeição que eu tenho dificuldade de lidar. Julgam ter o privilégio da verdade. Tudo isso ainda vem do orgulho. Eu acredito que eu não vou trazer mensagens equivocadas, mistificadoras de modo algum. Aquilo que eu trago é verdade. Um deslumbre pelo nome dos espíritos que por ele se comunicam. Começo na realidade, aí é um processo já obsessivo de mistificação claramente. Então o espírito, ele alimenta
aquele meu orgulho, aquela minha vaidade. Então ele assina com nomes conhecidos, nomes que gozam perante o mundo de credibilidade. E aí eu começo a dizer, nossa, veio por mim o espírito tal. Eu nem penso que aquilo ali pode ser um espírito falseando a sua identidade, para enganar, para ludibriar. Eu não acho que isso vai acontecer comigo. Percebem como nós somos enreidados nos nossos próprios defeitos, nas nossas próprias imperfeições? Aí o médium começa a repelir todo e qualquer conselho. É um processo natural, ele começa a criticar, porque ele vai achar que as pessoas estão com ciúme, que as pessoas, na verdade, estão criticando porque elas é que gostariam de estar recebendo aquela mensagem, e como não é elas, eles, na realidade, criticam aqueles que as recebem. Então, vão ver sempre um lado negativo e se esquivando do sentido de que eles mesmos podem estar sendo falseados e mistificados. Não tem apreço às críticas. O orgulhoso não gosta de críticas, ele gosta de ter sempre aqueles que concordam com ele, que dizem sim senhor e sim senhor e que acreditam que tudo aquilo que ele fala é a verdade. Insulamento. Como ele começa muitas vezes a receber críticas e ele não aceita isso muito bem, ele começa a se isolar. E esse processo de isolamento favorece a obsessão, a influência, o domínio que os espíritos ainda distanciados do bem exercem sobre ele, sobre o médium. Desprezo pelo que deles não venha. Então, só acha válido a mensagem, ou válida a mensagem que vem por ele, a psicografia que vem por ele. A mensagem, a psicografia, as orientações que venham por outros médiuns começam a ser desdenhadas por esse médium. E vaidade. Tudo isso, na verdade, decorre do quê? Do orgulho. A vaidade, o egoísmo, as críticas que nós começamos a refutar são, na verdade, indícios de grande imperfeição espiritual e demonstram mais uma vez que aquela pessoa ainda está distante dos objetivos nobres da sua vida, ainda está mais próximo realmente da animalidade do que da angelitude. E quando há um esforço sincero de cada um de nós em melhorar, a espiritualidade amiga nos ajuda, mas ela precisa sentir em nós essa boa vontade. Se o médium se comporta dessa forma, a espiritualidade amiga vai perceber que ele quer continuar cego, ali absorvido no seu próprio orgulho. Então a espiritualidade amiga vai se afastar. Agora vamos ver as qualidades que o médium deve desenvolver. A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Identificar-se realmente com o ideal de Jesus. É o médium que está ali para o trabalho e a divulgação do Evangelho, para levar a luz do Evangelho a outros corações. Enquanto nós buscarmos crescer individualmente através da doutrina, isso não é bom. Quem tem que crescer não é o médium, é o espiritismo. Quem tem que crescer não é o médium A, B ou C, mas é o Evangelho de Jesus. Enquanto nós quisermos levar as pessoas até o médium e não levar as pessoas até Deus, nós estamos realmente completamente equivocados do objetivo maior da mediunidade. Então, algo que sempre me foi colocado no início do trabalho do Conhecendo Espiritismo é que eu estou aqui para levar as pessoas até Deus e não até mim. Então vejam que isso é uma reflexão muito importante, porque é no orgulho e na vaidade que o médium ele cai, ele peca e ele perde todo um trabalho maravilhoso que ele poderia desenvolver se ele estivesse atento àquilo que a doutrina espírita nos orienta. Por isso o estudo é tão importante, porque nós podemos até falhar, mas a probabilidade de quem muito estuda falhar é menor. Então, que mais? Desprendimento e caridade.
Com certeza, caridade, amor ao próximo, dai de graça o que de graça recebestes. Ou seja, na verdade, o trabalho mediúnico tem que ser gratuito. E vejam, o recebimento aqui, o pagamento, não é só em dinheiro. Tem médiuns que não cobram financeiramente, mas recebem de outras formas, e é equivocado igual. Recebem, por exemplo, presentes, não pedem, mas aceitam. Recebem, por exemplo, aplausos do mundo, sucesso, reconhecimento, ou seja, percebem como aquilo ali é um pagamento que alimenta a sua vaidade? São médiuns que acabam, ao invés de se diminuírem para que Jesus cresça, para que a doutrina cresça, para que Deus cresça, eles mesmos trabalham pelo seu crescimento individual. E é isso que está errado. Por quê? Porque eles não vão estar dando de graça o que de graça receberam. Eles vão estar recebendo algo, algum tipo de pagamento, que nem sempre é monetário, mas pode ser espiritual, pode ser mental, é um outro tipo de pagamento, percebem? Não supor deter missões especiais. O médium tem que saber que ele não é um missionário, que ele não é um espírito evoluído, que ele é, em grande parte, um espírito devedor, e muito devedor. Tá? Então, a grande maioria dos médiuns na Terra não são médiuns missionários, são médiuns de prova, médiuns que vieram com a capacidade, com a faculdade mediúnica na vida atual, para trabalharem o seu interior, para evoluírem, para buscarem acelerar mais rapidamente a sua ascensão, porque são pessoas ainda bastante comprometidas com a lei. Então, o médium ele tem que saber que ele está mais próximo realmente da imperfeição do que da sublimidade. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos caminhando mais próximo daquilo que deve realmente ser e pautar a vida do médium. Silenciar a evidência pessoal, evitar o tóxico da lisonja. Vejam como nós ainda temos o orgulho muito forte no nosso coração, e a vaidade é um sentimento que decorre desse orgulho. Nós temos que trabalhar muito a questão dos elogios. Não é que o elogio seja errado, não, porque o elogio também é um incentivo, um estímulo para que nós possamos continuar trabalhando. É bom nós sabermos que o trabalho que nós estamos fazendo é adequado, está agradando, está sendo útil, mas isso não pode ser o alimento do médium. Não é com esse objetivo que ele tem que trabalhar. Se ele anseia muito por elogios, cuidado, porque a vaidade ainda fala muito forte ao coração desse médium. Então, vejam, como a vaidade, como o orgulho é algo que existe em nossos corações, se nós pudermos evitar, é melhor. Porque eu estou, na verdade, ajudando o médium. Se eu sei que isso é um problema, é uma dificuldade, é um desafio para quase todos os médiuns, se eu evito de elogiar muito, eu estou, de uma certa forma, ajudando aquele médium a trabalhar esse ponto, que nós já sabemos que é um ponto delicado para todos. Quando eu eventualmente achar necessário, eu vou elogiar, com certeza, mas isso não precisa se tornar constante, o tempo todo elogiando aquela pessoa. Deve evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias. Tem que ter base, tem que ter preparo, tem que ter moralidade. Por quê? Porque diante das grandes tarefas vêm os grandes desafios. E se eu não estiver preparada para esse grande desafio, eu vou sucumbir. Então é preferível que eu prepare aquela fundação forte. Realmente essa fundação ela é como feita? Essencialmente através da vivência do Evangelho. Lembrando, o Evangelho, queridos amigos, não é para ser aplicado ao outro, é para ser aplicado a mim mesma.
Eu que tenho que me moralizar, eu que tenho realmente que procurar crescer e evoluir. Evitar de querer sempre que o outro se modifique quando eu mesma preciso me modificar. O médium tem obrigação de estudar muito, tanto a doutrina como um todo, quanto a faculdade mediúnica, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. O trabalho do médium é constante, precisa estudar muito, e estudar a doutrina, os princípios da doutrina e a faculdade mediúnica. Médium que não gosta de estudar, está fadado, quase que com certeza, a um trabalho muito pequeno, um trabalho ali que eu posso até dizer um pouco insignificante, quando ele poderia ter uma amplitude muito maior, ser muito mais útil à causa do mestre. E além disso, ele fica muito mais suscetível às mistificações e às obsessões, porque o conhecimento ajuda muito. Nós que estamos aqui estudando, isso não faz uma diferença? Poxa vida, faz muita diferença quando a gente lê uma coisa e entende, quando alguém nos pergunta alguma coisa, não, eu estudei isso, é assim. Faz toda a diferença, clareia nossa mente e o nosso entendimento. Então é isso que ele disse. Então, e tem que trabalhar em todos os instantes para a sua iluminação interior, pela sua reforma íntima. É orar e vigiar e o tempo todo, pensando, atentando, reflexionando sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele vibra, sobre os seus ideais, tudo. É uma vigília constante para que ele possa realmente evoluir. Disciplina, processo de autocontrole a longo prazo. Tem que ter disciplina, disciplina para tudo, disciplina para os estudos, disciplina no seu trabalho, disciplina nos seus compromissos para com o trabalho do Cristo. A disciplina é fundamental. Quanto mais disciplinado é o trabalhador, mais a espiritualidade sabe que ela pode investir, porque ela sabe que se ela der um trabalho, aquele trabalhador não vai desistir no meio, não vai abandonar a tarefa, entendeu? Por quê? Porque ele é disciplinado, ele começa alguma coisa, ele vai até o fim, ele não aceita desafios se ele não saiba que ele tem condições de cumprir. Então isso traz uma segurança para a espiritualidade, com certeza. E a espiritualidade vai trabalhar, vai investir mais em relação àquele trabalhador, àquele médium. Exercício constante, esforço constante para se melhorar. Sempre, sempre. É aquilo que nós estávamos falando, o trabalho constante pela sua própria iluminação. Bom, agora nós vamos abordar o segundo ponto do nosso estudo de hoje, que é a identificação das fontes de comunicação mediúnica. Até que ponto é fácil, é difícil nós identificarmos os espíritos, a identidade dos espíritos que se comunicam. As pessoas, principalmente quem não estuda muito a doutrina, tá? Quem já estuda muito, quem já está mais afeito à questão mediúnica, já compreende que isso não é tão importante. Não há necessidade de nós sabermos exatamente qual o espírito que está se manifestando. O mais importante é nós trabalharmos o conteúdo daquilo que ele traz, os ensinamentos, o aprendizado. Isso é que é de fato importante. Mas há situações onde realmente é necessário nós sabermos se aquele que se manifesta é realmente quem diz ser. Principalmente no caso de espíritos conhecidos, familiares, há uma necessidade de nós sabermos a identidade. Então é importante nós trabalharmos e refletirmos sobre esses aspectos também. Então vejam, é por vezes muito difícil distinguir num dado efeito o que provém diretamente da alma do médium daquilo que promana de uma causa estranha, um espírito desencarnado, porque com frequência as duas ações se confundem e convalidam. Mas, do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa, não se segue, seja ela impossível. Aqui nós estamos falando no primeiro momento da identificação da fonte em que sentido? No sentido de saber se realmente vem de um espírito desencarnado ou não é um processo anímico, não é o próprio médium, a própria alma do médium que traz aquela mensagem.
Nós sabemos que saber o que é animismo, o que é mediunidade, é uma das grandes dificuldades, uns grandes desafios dos médiuns, é algo com o qual eles convivem sempre, e é uma das, vamos supor, um dos grandes motivos pelos quais determinados médiuns abandonam a tarefa mediúnica, porque eles não confiam naquilo que vem por intermédio deles, eles acreditam que aquilo ali é um animismo, são eles mesmos que estão trazendo aquela mensagem e acabam se afastando do trabalho, o que é um erro. Tá? Porque a doutrina ela nos orienta que o animismo sempre vai existir. É isso que nós vamos depois trabalhar aqui. Sempre vai haver um pouco de animismo nas comunicações, porque nós somos seres humanos, nós não somos uma máquina que apenas reproduz uma mensagem sem nada nosso. Então, claro que vai acontecer, mas o animismo, com o estudo, com o tempo, com a experiência, nós vamos aprendendo a diferenciar com muito mais clareza e vai ficando mais fácil nós sabermos aquilo que é nosso, aquilo que não é. Mas não é abandonando a tarefa que isso acontece, e sim abraçando-a com amor. Então, uma das maiores dificuldades que o médium encontra é essa, sobretudo quando ele é iniciante. É possível saber com segurança se a comunicação é mediúnica ou anímica? Será que, sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Nós teríamos condições, então, de definir o limite onde cessa a ação da própria alma e começa a dos espíritos? A questão é, será que diante da situação, o próprio espírito do médium não começa a interferir naquela mensagem, fazendo associações, colocando ali o seu próprio conteúdo e interferindo na pureza daquela mensagem? É isso que ele coloca. Será que há condições de nós sabermos o limite onde acaba a ação da minha alma e começa a dos espíritos? Então vejam, saber distinguir se a comunicação é do próprio médium ou do espírito demanda tempo e aprendizado. Estudo, tempo, experiência. Não é de hoje para amanhã. Então, significa dizer que nós vamos conviver por um certo tempo, longo até, com essa dúvida? Sim, nós vamos conviver com isso. Mas a cada dia vai ficando mais fácil. A cada momento nós vamos aprendendo a lidar mais facilmente com essa situação. Faz-se necessário observar com atenção a natureza das comunicações, a linguagem e a identidade dos espíritos comunicantes. Na aula 14, nós falamos sobre a natureza das comunicações. Lembram que, na verdade, quando nós observamos as comunicações, a linguagem, o modo, o conteúdo, vai ficando mais fácil nós sabermos se aquilo provém de nós mesmos ou de uma outra inteligência. Então é um processo que envolve um conjunto de fatores, mas só aquelas pessoas que estudam e que estudam não apenas a doutrina, mas se estudam também, se conhecem também, vai ficando mais fácil essa identificação, porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo quais são os pensamentos que normalmente habitam a minha mente, eu vou saber que quando chega um pensamento divergente, aquilo não me é costumeiro. Então aquilo provavelmente não é meu. Mas se eu não tenho o hábito de me analisar, de analisar as coisas que eu penso, os pensamentos chegam, eles vão vir e vão embora, e eu vou achar sempre que aquilo ali é meu, porque eu não tenho o hábito de saber realmente de o que eu sou, o que eu penso, de me analisar. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para o nosso crescimento como espírito e também para o nosso trabalho dentro da mediunidade. Não se trata, porém, de tarefa de fácil execução. Entretanto, é possível analisar as principais dificuldades para identificar as fontes de comunicação mediúnica.
Conhecimento sobre a mediunidade, os seus mecanismos de atuação, as influências a que o médium está sujeito. Estudando sobre essas abordagens, sobre esses aspectos, vai ficar mais fácil nós distinguirmos aquilo que é mediúnico, aquilo que é anímico. As influências anímicas diminuirão com o passar do tempo, sem jamais cessar de todo, porque é aquilo que nós dissemos, nós somos pessoas, não somos máquinas. À medida que o médium adquire mais conhecimento e mais experiência, isso vai diminuindo. Sua mediunidade, como tudo na vida, evolui. E aí, à medida que vai evoluindo, vai lhe trazendo mais clareza, ele vai compreendendo melhor a sua própria mediunidade, como ela se opera, como os espíritos por ele se comunicam, as suas sensações, as suas percepções, tudo isso vai trazendo a ele mais segurança para que ele saiba o que é dele e o que não é. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço e de disciplina. Ninguém vai receber o diploma sem antes ter percorrido o caminho até lá. Caminho de luta, de esforço, de disciplina, de preparo, de estudo. Então é a mesma coisa. O médium, ele não vai se laurear com todo esse conhecimento e toda essa clareza sem traçar esses anos de preparação e de luta. Natural. Tudo na vida merece esforço, trabalho e dedicação. Com a mediunidade é igual. A linguagem utilizada nas comunicações também é algo que nos auxilia muito para que nós possamos identificar a fonte, tá? Então, os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem de que usam. Significa dizer que um espírito que se mostre ou que utilize um nome de um espírito superior, reconhecidamente evoluído, e utiliza uma linguagem de baixo calão, pode ser o espírito que diz ser? Claro que não. Por quê? Porque a linguagem ela tem que ser condizente com o espírito. Homens na Terra, mais intelectualizados, mais moralizados, não têm uma linguagem mais nobre? Com certeza. Não são pessoas que ironizam, que usam palavrões, que xingam as pessoas. Tem uma linguagem, mesmo uma pessoa simples, ela tem uma linguagem mais respeitosa. Logo, com os espíritos não seria diferente. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, verificará se as pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais ou profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas e sentimentais. Assim também com os espíritos. Analisando a linguagem, nós já vamos ter uma ideia, de fato, da identidade daquele espírito. Se não exatamente quem ele é, mas o que ele é, que tipo de espírito ele é, se ele é um espírito imperfeito, se ele é um bom espírito, se ele é um espírito puro, se ele é um espírito de que condição, de qual classe da escala evolutiva ele se encontra. A linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado, certamente. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto de toda trivialidade. Então, é claro que os espíritos superiores, eles vão só dizer coisas boas, eles não impõem a sua vontade, eles apenas orientam, esclarecem. Eles são isentos, eles não tomam partido por pessoa A, por pessoa B, eles nos fazem ponderar e refletir. Então, através da linguagem do espírito, nós vamos ter condições de saber se é um espírito superior realmente ou não. Então, vejam, se uma única expressão denotar baixeza, isso já vai macular a qualidade daquele espírito, a evolução do espírito que se apresenta. Isso é um sinal de inferioridade, certamente. Logo, a linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma que coloca a sua ideia.
A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não têm ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Então, meus queridos amigos, a linguagem, a doutrina espírita nos mostra que é um dos argumentos, é um dos mecanismos mais certos para que nós possamos avaliar realmente a identidade do espírito que se comunica. E nós vamos ver mais à frente como nós identificamos pela linguagem se o espírito é um espírito bom, se é um espírito mediano, se é um espírito evoluído ou imperfeito. O nome pouco importa. Por quê? Porque se o conteúdo é bem colocado, é válido e a linguagem nos mostra isso, nós devemos seguir, pelo menos vamos avaliar a mensagem e devemos a ela seguir. Mesmo que seja um espírito que eu nunca tenha ouvido falar na minha existência. Mesmo que seja um espírito que nunca tenha encarnado na Terra, ou que tenha encarnado com um nome desconhecido. A mensagem dele vai ter menos valor por isso? Não. Por quê? Porque o que importa é o conteúdo. Então é isso que a doutrina ela nos traz muito para reflexão. Nós estamos sempre muito preocupados com a identidade, quando isso, na verdade, tem uma relevância muito menor do que se imagina. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez que fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir-se. Ou seja, quando nós analisamos tudo aquilo que nos chega de uma forma escrupulosa, um exame escrupuloso, analisando o pensamento, as expressões, com bom senso, fazendo isso sempre, isso acaba desencorajando aqueles espíritos que querem enganar e mistificar, porque eles sabem que tudo aquilo que eles trouxerem vai passar por um exame cuidadoso. E a probabilidade daquilo seguir adiante é muito pequena. Então eles se sentem desencorajados, dizem assim, melhor nós procurarmos um grupo que não tenha tanto cuidado, que não examine tanto, que seja mais fácil de nós enganarmos. E eles vão procurar outro grupo mediúnico, outros médiuns. Percebem então que isso, na verdade, é um trabalho que ajuda muito para que a equipe de espiritual que trabalha ali, os espíritos que busquem aquele grupo, sejam espíritos realmente mais sérios e mais propensos ao bem. Este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada têm que temer do exame. Os espíritos evoluídos, eles aconselham o exame escrupuloso, com racionalidade e bom senso. Então, se for feito isso com as mensagens deles, eles são espíritos evoluídos, meus amores. Eles não vão ficar chateados ou ofendidos. De modo algum, eles vão saber que nós estamos fazendo aquilo que nós aprendemos direitinho, para que nós possamos realmente diferenciar com mais segurança aquilo que é passível de credibilidade ou não. A questão da identidade dos espíritos é uma das questões mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. Eles não trazem a certidão de nascimento, de identidade deles para nós sabermos quem eles são. E sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é depois da obsessão uma das maiores dificuldades do espiritismo prático.
Em muitos casos, a identidade absoluta não passa de uma questão secundária e sem importância real, que é aquilo que eu já vim comentando com vocês nos slides anteriores. Mais importante do que a identidade em si é o conteúdo da mensagem. Mas vamos lá. A identidade dos espíritos, das personalidades antigas, é mais difícil de se conseguir, tornando-se às vezes até impossível. Por quê? Porque nós vamos ficar ali adstritos a uma apreciação puramente moral. Por quê? Porque são pessoas que nós não convivemos. Então, eu não sei como a pessoa falava, eu não sei como ela se manifestava, quais eram os seus trejeitos, quais eram os seus cacuetes, se é que tinha. Então, eu tenho dificuldades de analisar se realmente o espírito que está ali é aquele quem ele diz ser, porque eu não conhecia a personalidade daquela pessoa. Então, eu só vou poder avaliar pelo aspecto moral, pelo conteúdo da mensagem. Mas outros mecanismos de identificação eu não terei, porque aquela personalidade é antiga. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Mas nem por isso eles conservam menos a sua individualidade. Por que os caracteres distintivos das suas personalidades se apagam? Porque eles vão se tornando cada vez menos materializados. Então, os trejeitos, os cacuetes, eles perdem, eles vão se tornando espíritos mais uniformes na perfeição. Sempre espíritos bons, sempre com uma linguagem elevada, rebuscada, sempre tranquilos, sempre pacientes, sempre calmos. Percebem que eles vão se tornando muito próximos no seu modo de ser e de agir. Eles não deixam de ter a sua individualidade, de serem quem são. Mas, é isso que ele diz, os caracteres distintivos das personalidades vão se apagando pouco a pouco. É o que se dá com os espíritos superiores e puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Porque um espírito que possa ter sido na Terra alguém não muito evoluído, se hoje ele já está num outro patamar evolutivo, se ele já está na condição de um espírito superior ou puro, o que importa nós sabermos quem ele era aqui na Terra? Literalmente, nada. Talvez ele não tenha mais, com aquela personalidade que ele teve numa determinada reencarnação, quase mais nada. Praticamente, os pontos em comuns, praticamente talvez não existam mais, se a pessoa já se elevou muito na escala evolutiva. Então é isso que ele está querendo nos mostrar e nos dizer. Portanto, se numa reunião mediúnica um espírito superior se comunica sob o nome de uma personalidade conhecida, nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há uma presunção. Vejam bem, é uma presunção, nós não temos como afirmar, porque como nós estávamos dizendo, não há, essa questão da identidade é uma questão muito delicada, difícil. Então, há uma presunção de ser o próprio. E, em todos os casos, se pode dizer que se não é ele, é pelo menos um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez um enviado dele. Percebem aqui que a espiritualidade nos mostra que se nós não tivermos condições de provar, nós temos um indicativo, uma presunção de que aquele espírito é aquele realmente que ele está se identificando ou dizendo ser. Mas que se ele não for a própria pessoa, o próprio espírito, é algum outro espírito do mesmo grau de elevação ou até mesmo um enviado seu. Mas em resumo, a questão do nome é secundária,
podendo-se considerar o nome como um simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Sempre um indício, não há certeza. Claro que, vamos supor, queridos amigos, que alguém que nós tenhamos conhecido, algum familiar nosso, que nós tenhamos muita proximidade e conhecêssemos o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, a forma de se expressar, se essa pessoa desencarna e em algum momento ela se faz presente, ela se comunica, e o médium retrata ali o seu jeito de ser, os seus trejeitos, isso é um indicativo a mais. Por quê? Porque aquele espírito ele está ali ainda talvez muito próximo do seu desencarne, ainda não se despiu do seu jeito de ser, como ele diz aqui, daquelas características, dos indicativos da sua personalidade, e quando ele se apresenta, fica mais fácil de nós termos uma certeza, ou pelo menos uma grande certeza, uma probabilidade maior de atestar aquela identidade, certo? Então isso é possível? Mas de qualquer maneira, nós não temos certeza absoluta. Agora, quando o espírito, por exemplo, traz uma mensagem psicográfica e que ali ele traz informações que o médium não sabia, ou quando ali, por exemplo, muda a letra do médium, se aproximando a caligrafia do espírito que desencarnou. Tudo isso, queridos amigos, são fatores que vão se somando e vão facilitando o nosso reconhecimento, o ateste de que, de fato, aquele espírito era o nosso familiar querido, tá? Então, por isso que ele diz que para identificarmos espíritos mais medianos, mais contemporâneos da nossa época, é mais fácil, porque são espíritos que nós conhecemos e que, portanto, nós tínhamos condições ou temos condições de identificar um pouco a sua personalidade. Já as características daqueles espíritos que viveram em épocas mais remotas, nós não temos essa mesma condição, certo? Muito mais fácil, então, é isso que eu estava dizendo, de se comprovar a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem. Porque, precisamente, esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se, porque se passa muito tempo, eles também vão se despojar daqueles hábitos. Eles não ficam com esses cacuetes, com esses jeitos o tempo todo. Eles vão pouco a pouco, vão se despojando, vão evoluindo, vão se depurando, tá? Então ainda tem isso, porque se forem espíritos que desencarnaram há menos tempo, porque às vezes quando passa muito tempo já é difícil de identificar também. São o que os fazem reconhecíveis, é exatamente esse hábito que eles ainda não se despojaram que nos ajudam a identificar, tá? E desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. Porque o espírito, meus queridos amigos, é um espírito que tem vontade própria. Nós aqui encarnados não conseguimos fazer que os outros pensem, ajam e façam exatamente aquilo que nós queremos, porque as pessoas têm livre-arbítrio e os espíritos também. Então não é porque eles desencarnaram que eles deixam de ter vontade própria e passam a fazer aquilo que nós queremos, como se eles trabalhassem única e exclusivamente por nós. Não é assim. Então vejam, eles podem dar provas da sua identidade se nós pedirmos? Podem, se eles quiserem, se eles acharem viável, se eles acharem útil, se aquilo para eles lhes aprouver. Porque senão eles não dão a mínima, eles não vão gastar o tempo deles, a energia deles para satisfazer a nossa curiosidade. Inclusive,
Inclusive, no livro Céu e Inferno, num dos estudos que nós fazemos lá, dos depoimentos dos espíritos, na segunda parte da obra, tinha exatamente um espírito, eram dois irmãos que tinham desencarnado, aí a família pediu para serem evocados, eles foram e eles queriam, ele escreveu, né, a mensagem, ele se comunicou através de uma mensagem psicográfica, e aí a família, na realidade, se convenceu, mas os amigos dos familiares que ainda estavam encarnados não se convenceram e fizeram várias perguntas, queriam que os espíritos fossem evocados para responder aquelas perguntas. E aí os estudiosos da doutrina falaram com a família e disseram que aquilo era inútil, que eles não iam fazer aquilo, tá? Até porque os espíritos não estão ali à nossa disposição. Os espíritos tinham desencarnado há pouco tempo, ainda estavam num processo de entendimento da sua nova condição espiritual, trabalhando em si os sofrimentos, as dificuldades, e ele disse, isso é até falta de caridade, nós começamos a bombardearmos os espíritos com essas perguntas só para testarem que eles são realmente as pessoas, os familiares. Então vejam que precisa também da nossa atitude, respeito, entendimento, uma atitude caridosa mesmo para com os espíritos, que são nossos irmãos iguais, apenas momentaneamente desencarnados, tá? E nós aqui encarnados, mas todos nós somos filhos de Deus e essa relação de respeito, ela é necessária para com todos. Certo, meus queridos amigos? Bom, então nós vamos aqui terminando o nosso estudo de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que os estudos de hoje, a matéria de hoje tenha servido, ajudado você a compreender um pouquinho mais sobre essa temática, entender a importância de nós trabalharmos sempre a nossa reforma íntima, de nós trabalharmos essencialmente buscando averiguar o conteúdo, a linguagem, as orientações trazidas nas mensagens e não darmos tanta importância necessariamente à identidade, embora quando ela for necessária, ela vai se fazer presente para que nós possamos ter a certeza, a segurança de que um determinado espírito é realmente quem ele diz que é. Mas tudo isso, vocês viram, existem várias situações que devem ser observadas e analisadas para que nós possamos afirmar com segurança que um determinado espírito é o fulano de tal, certo? Meus amores, então nós finalizamos por aqui. O meu muito obrigada sempre pela sua confiança, pela sua presença. Deixo mais uma vez aqui os nossos contatos, as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso link, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso portal, nosso site, nosso e-mail, 2 e-mails, o Evelyn @ é para dúvidas e questionamentos doutrinários, o suporte é para outras questões relacionadas a acesso às redes, a nossos contatos, a credenciamento no site, enfim, outros tipos de demanda, e nosso contato, nosso telefone, nosso WhatsApp e Telegram, para que você também possa nos contactar, se esse for o seu desejo. Certo, meus amores? Um grande beijo. Muito obrigada mais uma vez e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.